pessoal, aqui é Didi, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a esse canal que foi criado para eu compartilhar com vocês minhas experiências e técnicas de pintura. Essa é a segunda parte do tutorial da pintura do pássaro pula-pula, esse lindo e delicado pássaro. Caso você queira o desenho e a foto para pintar, é só ir no meu Instagram, esse que está na descrição desse vídeo, e lá no post do Pula Pula me peça nos comentários e te envio por DM. Aqui não posso colocar foto devido aos direitos autorais. Também terá todo o material que utilizo nesse vídeo aí na descrição. Agora, sem mais delongas, vamos ao tutorial. A primeira parte está no canal e ele se encerra com a coloração da barriguinha do pássaro. Neste segundo e último, vamos dar a continuidade. Então, nós vamos começar no caso aí, dar a continuidade na barriguinha com nós pintamos ela, fizemos uma base com o Cadmium Yellow Lemons 205 no vídeo anterior. E então nós estamos agora fazendo um contorno com 180 Raw Amber. Fazendo assim pequenos detalhes, né, das peninhas e fazendo esse contorno também. Então, fazendo esses detalhezinhos, vai destacar algumas penas, algumas partes mais profundas das penas, né? Então, a gente vai fazendo esses detalhezinhos aí. A gente usa o Raw Amber para fazer esses detalhes. Às vezes a gente aponta o lápis e ele vem com alguma fagulhinha ali, então pode escovar com uma escova bem leve ou um pincel de maquiagem para poder tirar essas fagulhinhas, senão pode manchar o trabalho, tá? Eu continuo aí com o Raw Amber 180, fazendo um sombreamento que forma entre as peninhas, né? Hoje nós vamos terminarmos essa pintura. Observem que agora que não está o zoom, na verdade tem um pequeno zoom, mas como no primeiro vídeo em que a gente fazia um grande zoom no olhinho, né? Como ficou bonitinho. Agora nós estamos aí com o Dark Sepia 175, destacando a asinha do corpinho dele, fazendo uma sombra bem leve e demarcando esse limite entre a asa e o corpo do pássaro. Faço ali também algumas marquinhas, porque aí já é uma parte mais escura. Essa asinha, ela tá meio que levemente levantada, então forma uma sombra de baixo. Agora a gente tá aí com o 205, o Cadmium Yellow Lemon. E agora eu tô reforçando, né? Eu já tinha passado e aí eu volto com ele para dar uma outra camada de amarelo. E volto com o Dark Sepia 175 reforçando também aí o sombreamento entre a asinha e o corpo do pássaro. Vou reforçar para destacar bem essa asinha.
nós estamos com o lápis da Derwent, né? Que é o lápis que a gente usa para misturar, o blender, para essa sombra ficar mais uniforme, tá? Então a gente mistura melhor ali as tintas e fica mais uniforme esse sombreamento da asinha. Depois a gente vem com uma escovinha e tira, porque quando você usa esse lápis misturador da Derwent, o blender da Derwent, ele solta um pozinho, ele é como uma lixinha, né? E aí eu volto com o Dark Sepia para escurecer, porque, né, como a gente fez uma mistura, ele clareia um pouco. E aí a gente volta com o Dark Sepia novamente fazendo esse sombreamento. Agora a gente vai com o lápis, a gente vai fazer o pescocinho aí, né? Fazendo um mapeamento desse pescocinho com o Cold Gray 2, o número 231. Na verdade, não é o 231, tá, gente? Na verdade, aí é o Dark Sepia 175. Depois é que a gente vai pintar com o Cold Gray, fazer o fundo, né? Então, aí eu tô só fazendo um mapeamento primeiro. O mapeamento do pescocinho, das penas. E observe que quando a gente faz esse mapeamento, eu tenho que me preocupar que na asinha eu começo ela da esquerda para a direita, subindo esses risquinhos e depois descendo. Porque como a asinha ela está um pouco levantada, né? Então ela tem esse movimentozinho para cima e depois para baixo. A gente vai voltar a fazer essas marcações e aí vai ficar bem visível. Esse aqui é um primeiro mapeamento bem leve dessas peninhas, né? Agora que mapeando todas esses risquinhos entre as penas, né? Tô fazendo apenas um mapeamento, olha. É o Dark Sepia 175 que eu uso para fazer o mapeamento. Agora sim, a gente vem com o Cold Gray 2. Fazendo o fundo do pescoço. Pintando ali, aí eu tô pintando, tá? Levemente, tá? Depois a gente vai repassando esse lápis. Você vem, no caso aí, eu venho, depois eu volto com o lápis subindo de volta. Eu desci, agora eu vou subir de volta. Depois eu volto e vou remarcar todas essas marquinhas dessas peninhas, tá? Com o Dark Sepia 175, olha lá. Eu volto a marcar essas penugens, essas peninhas. Elas são bem pequenininhas, porque esse pássaro, gente, ele tem em média 14 centímetros. Então, imagine o pescoço de um passarinho que o tamanho dele todo é 14, né? A dimensão dele, o comprimento dele total. E aí eu tô fazendo essa marcação com o Dark Sepia. Olha como já vai ficando fofinho, porque destaca a parte mais clara. E o Dark Sepia, ele vem para determinar a profundidade, né? O sombreamento entre um grupo de penas e outros. Inclusive, olha lá, eu até trabalho um pouquinho na listra de cima lá, para ficar mais declarado ali as peninhas, as penugens. Agora eu tô pegando o Army Gray 271. Essa parte aí, vejo que anteriormente eu usei o 231 Cold Gray 2, né? Que o Cold, ele é mais frio.
era a sombra, ali no pescoço tem uma sombra, né? Agora, essa outra parte da asa, ela tá levando uma luz aí, então aí vai ser utilizado o Warm Grey, o 271. É o Warm Grey 2, que ele é um pouco mais quente. Na verdade, ele tem um tomzinho de amarelo. Nós já temos um fundo de amarelo aí também, né? E aí nós estamos por cima do amarelo passando esse Warm Grey. Pintando toda essa já, a primeira parte aí da asinha do pássaro. E agora a gente vem com o Dark Sepia 175, demarcando o limite entre as penas. Olha lá, observa que eu falei para vocês. O pescoço, os fiozinhos desciam, agora os fiozinhos sobem, né? Da esquerda para a direita, ele sobe e depois ele desce. Então ele faz esse movimentozinho aí para fazer uma dobra na asa, como quem ela tá suspensa, ela tá um pouco levantada. Por isso que tem como um Vzinho aí, né, para baixo, um V de ponta cabeça. Você olha pela própria asinha, né, aqui embaixo, no limite embaixo, um leve Vzinho de ponta cabeça, e aí toda a asa ela segue essa regrinha, tá? Esse Vzinho aí. Com o Dark Sepia, eu destacando todas as peninhas e as sombras entre elas, tá? É muito delicado esse pássaro. Essas penas, elas estão sobrepostas sobre as penas da ponta da asa. Por isso essa demarcação aí. E essas penas, elas são maiores que a do pescoço, então elas têm uma demarcação, uma distância maior entre elas. Elas têm todos aqueles, a gente faz todos aqueles risquinhos ali, mas tem uma demarcação maior. Observe aí que eu estou fazendo essa demarcação entre elas. Escurecendo mais ali o limite entre as peninhas do pescoço e a da asinha, né? Porque como ele levanta a asinha, as peninhas do pescoço, né, sobressaem ali no limite. Agora eu tô fazendo lá em cima o limite do corpinho dele, também com o Dark Sepia 175. Agora nós vamos começar a mapear as asinhas, né, que seria a segunda parte, né, das asas. Então eu vou vir com Dark Sepia e depois eu venho com Raw Amber fazendo uma sombra marrom. Então é Dark Sepia e sempre deixando uma parte ali sem a pintura do Raw Amber, tá? Às vezes acontece um pouquinho dele atingir, porque o limite é pequeno, né? Porém, procure deixar essa lista aí mais clarinha. Então, eu venho com o Dark Sepia, olha lá, delimito com o Dark Sepia, que é uma sombra mais escura, depois eu venho com o Raw Amber. E eu já faço a sombrinha entre as peninhas que vêm antes delas e depois ali onde ela está se sobrepondo. De cada uma delas. E eu vou fazer isso até o final dessa asinha, tá? Com o Dark Sepia e com o Raw Amber. Com o Dark Sepia e com o Raw Amber. Terminada essa asinha, ainda voltei aqui embaixo.
com o Dark Sepia, estou revigorando, né, esse limite entre elas para ficar mais escuro. Aí é o Dark Sepia ainda. Trabalhando esse sombreamento entre as asinhas, as peninhas da asa. Já estamos atingindo uma fofurice, né? Olha que pássaro mais fofo. Ainda com o Dark Sepia fazendo essa marcação da asa. Agora a gente vai vir com o Black, só na divisa entre as penas. O Black é o preto, né? 199, para ficar bem destacado essa sombra, essa parte onde elas se sobrepõem, uma sobre a outra. Também coloco aí no limite, né? E agora a gente vem com o amarelo. Esse é o 205, Cadmium Yellow, né? Agora a gente vai vir com o Green Gold 268. Ele tem um pequeno tom de verde, esverdeado, tá? Porque realmente esse pássaro ele vai para um tom meio oliva, né? Nas penas dele, aí por cima dele. Então a gente está usando o Green Gold, número 268. O lápis 268. Todos os lápis que eu estou usando são da Faber-Castell. Faber-Castell profissional, tá? Observem que no início da asa, aí bem onde a gente forma o Vzinho ali no meio, eu não passei ele, porque é uma área que tá batendo uma luz, né? Então eu não vou usar o Green Gold. Volto com 180 Raw Amber, escurecendo algumas partes onde nós temos uma sombrinha um pouquinho mais escura. Não chega a ser escura, tá? Só um pouquinho mais escura, que é o Raw Amber, é aquele que a gente fez aquelas marcações aí na barriguinha dele, aí no limite da barriguinha, tá? Volto com o 205, o Cadmium Yellow Lemon, aí de baixo, por baixo do pescocinho, tá? E com o número 185, a gente só vai retocando aí, né? Eu uso um pouco do 185, que é o Napoli, Maple Yellow, né? Que é o amarelo que eu vou fazer no rabo. E eu dou um toquinho aí também nas asas. Tô corrigindo o marrom dessa asinha com 178, o Nougat. E de novo 185, o Maple Yellow. Agora volto com o Dark Sepia e vou demarcar o rabinho. O rabo já tem um fundo, né? Com o 10. Na verdade, aí eu tô demarcando. Depois a gente já fez anteriormente esse fundo, né? Do rabo, e agora a gente tá retornando com o Dark Sepia para demarcar os limites entre as peninhas, para escurecer as áreas de sombra,
para escurecer as penas que são realmente esse marrom escuro, né? Que é o Dark Sépia. Então, volto a lembrá-los que eu voltei a remarcar a sombra na asa com o 178 Nougat. Também passei o 107, o Cadmium Yellow. E o Cadmium Yellow também é o amarelinho, né, de fundo do rabo. E aí a gente vem com o Dark Sepia 175 e vai marcar, demarcar essas sombras, esses risquinhos que tem na pena. E depois a gente vai voltar com o 107, o Cadmium Yellow, e vamos reforçar esse amarelinho dele. A gente tá primeiro como que mapeando essa parte mais escura, e depois a gente volta com o 107, o Cadmium Yellow. Aí vem ele. Então, observe que agora eu estou passando o amarelo e já utilizando outra camada, vai ficando uma cor mais nítida, né? Olha lá, eu escureço com o Dark Sepia, volto com o Cadmium Yellow, porque vi a necessidade de escurecer ali, né? Fazendo as partes em amarelo e vou também ali para aquela parte do corpinho em cima com o Cadmium Yellow. Agora nós vamos partir para as perninhas, né? Agora a gente vai fazer as perninhas utilizando o 107, o Cadmium Yellow, e vou demarcando com o lápis 175, o que é o Dark Sepia. Pintei de amarelo e tô fazendo o mapeamento, né, o contorno das perninhas, o mapeamento dos dedinhos aí, da patinha dele, né? Todos com o Dark Sepia. Faço algumas curvinhas ali que são pequenos segmentos, divisõezinhas que tem na perninha e nos dedinhos, como camadinhas, né? Continuo o mapeamento das patinhas, escureço sempre com o Dark Sepia para ter esse sombreamento. E nós estamos finalizando aí o pássaro, mas depois nós vamos retornar nesse sombreamento. Nós vamos partir, né? Aí, olha, veja só, esse lápis, esse papel, o Strathmore, ele permite que você apague. Como são coisas muito pequenas, às vezes o lápis de cor ele foge um pouco do que você pretende. Então eu utilizei a borracha aí para apagar. Esse papel, o Strathmore Bristol, ele eu não sei se é Bristol ou Bristol, tá, gente? Eu acho que é Bristol. E aí ele permite, ele aguenta que você apague um pouco. Voltei com o Dark Sepia, tô realinhando alguns detalhes, fazendo a unha do pássaro, né?
Agora eu peguei o Pine Grey 181 e tô arrumando alguns detalhes aí, escurecendo alguns detalhes, ali na lista você faz algumas batidinhas em curvas, né? Para você destacar as peninhas e escurecer um pouco mais essa listra, porque com essas batidinhas do Pine Grey, ele vai escurecendo, tá? Então eu tô escurecendo e detalhando melhor essas listras, algumas peninhas. Já é um acerto ali que a gente vai fazendo na pintura, porque o pássaro praticamente está acabado aí, né? Nós vamos fazer o galho, mas o pássaro está praticamente acabado. Acertando pequenos detalhes com o Pine Grey 181. Alguns fiozinhos, algumas peninhas arrepiadinhas. E a fofurinha vai se revelando. Como o Pine Grey é um pouco mais escuro, ele determina mais profundidade nos pontos que eu estou destacando aí. Iniciando o galho, eu vou fazer. Essa é uma técnica importantíssima. Aí a gente está passando a princípio um lápis que é o cinza mais clarinho que tem, tá? No caso aí é o Army Grey 1, número 270. É o cinza mais clarinho que tem. Eu tenho que acender a luz porque tá muito. Eu tenho que iluminar mais porque estava muito claro aí. Aliás, estava muito escuro e aí eu não conseguia enxergar. Então eu tive que acender. Então ficou muito claro aí, mas já tem um cinza com o Army Grey em todo o galho. E agora eu tô vindo com o Burnet Amber 280, onde eu vou pintar levemente, tá? A primeira, nós já estamos aí na segunda camada. A primeira camada foi o Army Grey 1270. Essa segunda camada, bem leve, com o 280 Burnet Amber. Burnet Amber. Que vai aí escurecer o galho, onde o passarinho tá apoiado. O pula-pula. Fazendo algumas marcações agora com o May Green 170. Algumas pequenas marcações com 170 May Green. Em alguns pontinhos eu vou passando um verde para dar uma esverdeada, porque o galho ele não tá todo marronzinho, ele ainda tem algumas partes esverdeadas. Agora a gente vai pegar o 172, o Hurt Green. É um lápis verde um pouco mais frio. Faço alguns risquinhos ali porque eu vou fazer um embaraço de pequenos filamentos verdes aí, tá? E volto com o May Green. Então eu fiz alguns risquinhos, algumas curvinhas, depois eu venho com o May Green, faço também algumas outras e agora eu vou vir com um Chrome Green 174. É o Chrome Green Opaque. E faço por baixo daqueles que eu fiz o Earth Green,
para poder como que fazer um sombreamento aí entre esses filamentos, essas pequenas folhinhas aí. Volto com o meigrim novamente. Então é como que se ali foi se depositando, crescendo algum raminho verde. Esse aí é o Hearth Green 172. E eu tô delimitando, mapeando com ele o cabinho e a folha, né? Que nós temos aí à frente do pássaro aí. Também faço o contorno, eu tô delimitando aí toda a folha, tá? O cabinho e a folha. Agora com o 270, o Army Grey 1, eu tô fazendo alguns cortes e o traço que é bem no meio da folha aí, e eu tô passando esse traço bem forte. Por quê? Porque a hora que eu passar o verde da folha, ele não vai cobrir aí em cima do Army Grey, porque eu tô passando bem forte para, vamos dizer, não vai pegar mais cor aí, de tão forte que eu passei, tá? Ele mesmo agora eu vou passar o verde, ele não vai cobrir onde tá o Army Grey 1, que eu passei ele bem forte, o 270. Ele saturou, né? Eu passei tão forte que ele saturou, então não vai pegar cor em cima dele aí. Saturou o papel, tá? Então eu venho com esse verde, né? Com o primeiro aí aí é o Hearth Green, né? Não, primeiro eu passei o Hearth Green, fechei, aliás, desculpa, gente. Primeiro eu passei o 174 Chrome Green Opaque, né? Com o Hearth Green eu contornei, mapeei, né? Depois eu delimitei aí essas repartições e aí eu venho com o Hearth Green e pinto toda a folha por baixo. Depois eu venho com o May Green 170, pinto toda a folha e agora eu deixei uma área ali em branco para fazer uma deformidade na folha. Então eu vou pintar com o amarelo, com o yellow aí, né? É o Maple Yellow 185. E com o Nougat 178, eu faço um pequeno ponto e depois eu venho aí com esse 289, o Green Gold, rodeando o ponto e espalhando um pouco por cima do amarelo, tá? Para fazer essa, vamos dizer, essa doencinha que tem aí na folha. Volto com o meigrinho, agora eu vou cobrir toda a folha. Então vejam só, eu já tô na folha na terceira camada. Cobri toda a folha com ele e não cobriu a parte que tava os risquinhos lá do Army Grey que eu passei bem forte. Lembra que eu falei que saturava? Não pegou verde sobre ele. Agora vamos por dentro da folha ali com o meigrim, o 170, a parte interna da folha. Eu já delimitei ali anteriormente com o Earth Green e agora eu tô indo com o May Green, o 170. Agora nós vamos pegar o lápis 192, que é o India Red. É um vermelho bem escuro, quase marrom. É o India Red, o India Red 192. E eu tô passando por cima da camada do 170, o May Green.
eu procurei deixar o meinho ali sem pintar com o red, né? Com o India Red. No cabinho, sigo pintando com o India Red 192. Agora eu tô com o Derwent, o blender da Derwent, e dou uma espalhada. E depois volto, misturo, né? E volto com o India Red 192, arrumando esse contorno aí desse cabinho, detalhando melhor a folha. E nós vamos, então, voltar para o galho. E aqui eu vou ensinar também essa técnica que eu falo para vocês, que é a técnica de saturar a folha. Eu venho com o lápis 103, ele é um amarelo muito, muito, muito claro, quase branco, chama Ivory. 103, e vou marcando bem forte alguns pontinhos, alguns risquinhos no galho. Aonde eu passo ele, saturou, então não vai pegar mais cor nenhuma. Agora com o Army Grey 270 eu pintei aquela manchinha ali que eu havia deixado mais claro. Volto com o May Green, vou dar alguns pontinhos esverdeados no galho. E depois de fazer esses pontinhos esverdeados com o May Green, assim, espalhado por todo o galho, eu faço algumas manchinhas, alguns pontinhos. Eu venho com o 166 Grass Green e vou fazendo ali por baixo do May Green. Na verdade, aí eu tô dando uma escurecida com o Burnet Umber 280. Lembra que eu falei que eu ia escurecer, né? Então, eu voltei com o Burnet Umber 280. Estou escurecendo o galho, né? Com aquele marrom escuro. Um pouco mais escuro. Mas eu continuo pintando leve. Eu pode observar que eu não estou apertando o lápis. Eu não quero esse galho marrom escuro. Eu quero ele um marrom mais claro. Um marrom acinzentado, que eu já passei um cinza também, né? Destaco aí aquela partezinha como que um descascado do galho, né? Então, o meio ali dessa parte descascada é mais clara, mas o contorno eu faço e levo um sombreamento bem leve no contorno por dentro desse quebradinho, né? Dessa descascado do galho. E venho com o Burnet Umber escurecendo todo esse galho. Volto com o May Green. Venho com o Grass Green, que é um verde um pouquinho mais escuro, por baixo aí desse May Green, como quem uma sombra do verde. Também posso escurecer um pouquinho mais com o Green Olive, tá? E então eu vou vir com o Pine Grey 181, finalizando essa pintura, fazendo as sombras entre os dedinhos do pássaro, por baixo do galho. Vamos finalizar aqui, né? Então, vocês estão gostando? Estamos terminando o nosso vídeo. Se vocês gostaram, deixa um like
Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui se encerra esse tutorial e outros tutoriais estão por vir. Não vão esquecer de dar o like para fortalecer o canal. Um grande abraço a todos e uma boa pintura para vocês.